Qual é a diferença de quem é aprovado na PRF com uma pessoa que é um concurseiro comum? Eu vou trazer para vocês alguns números que mostram qual é a matéria que o pessoal que é aprovado acertou mais. Será que é física? Será que é português? Vamos discutir isso agora. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e tenho a alegria de trazer aqui mais uma análise muito bacana, inédita. Você não vai encontrar isso em nenhum lugar. Então, por isso, deixa a tua curtida, se inscreve no canal para você poder ter acesso a isso daqui em primeira mão. Veja, isso daqui só tem acesso quem faz o meu curso, né? Quem faz o meu curso, mas eu trago para vocês também. Mas lá no meu curso, claro, você vai ter acesso aí ao PDF, você vai poder guardar a aula, ela é mais direto ao ponto, mas eu compartilho com vocês também. E considera também o meu curso também, o link está aqui embaixo. Você tem aula especial lá para PF, né, com algumas análises inéditas para PRF, e além disso você aprende como estudar. É um curso que ensina o passo a passo como estudar, o método Volts. E você tem lives mensais. E a ideia é que você melhore o teu estudo, que você aprenda realmente um estudo mais eficiente. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Vamos então para a análise. Então assim, essa daqui é a prova da PRF, tá? Então tem lá essas quantidades de questões que você está vendo aqui, né? E esse daqui é o percentual, tá? O percentual ele está incluso a nota de redação, né, da dissertativa, né? Muita gente não coloca essa nota, mas eu faço questão que ela também faça parte, tá? Então, esse daqui é o percentual que cada nota tem. O que eu vou apresentar agora? A média de acerto geral e a média de acerto de quem atingiu a nota de corte. Para a gente entender, quem atingiu a nota de corte fez a diferença em que matéria. E depois eu quero mostrar para vocês também a diferença em questões, né? Quem passou teve uma diferença de acerto nas questões em qual quantidade. E aqui a gente vai poder daí entender quais as matérias que realmente foram diferenciais para quem foi aprovado. Só um esclarecimento, esses números, esses percentuais, eles são tirados do site Olho na Vaga. Milhares de candidatos colocam a nota lá e Olho na Vaga faz essa análise dos candidatos que são aprovados, né, que passam para a próxima fase, e os candidatos em geral. Então é de lá que eu tirei esses dados. Então aqui, ó, eu vou pegar o exemplo aqui de português, tá? Geral fez 27,6, ou seja, a média geral de acerto da prova foi 27% da prova. Quem passou teve aqui 48,4% da prova. Então, quem passou praticamente acertou metade. Veja, isso mostra uma questão muito interessante. Português da PRF foi uma prova muito confusa, uma das piores provas de português aí que eu já tive acesso. Tanto que se você for fazer a mesma análise da prova da PF, que foi uma prova ok, você vai ver que as notas foram muito maiores, tanto do geral como quem atingiu nota de corte. E você vai ver que a diferença lá também ela é muito maior. Ou seja, quando você faz uma prova bem feita, você ajuda quem está estudando. Quando você faz uma prova mal feita, todo mundo erra. Quem está estudando, quem não está estudando, porque as questões são confusas para ambos, né? Então, qual que é a diferença que nós temos? Então, a diferença percentual que nós temos é na ordem de 20%. Ou seja, quem foi aprovado, quem atingiu nota de corte, ou seja, passou da primeira fase, teve uma nota 20% maior, que resulta em 3,8 questões. Veja, quase 4 questões. Então, quem passou conseguiu acertar 4 questões acima aí do grupo geral, né? Aqui nós temos raciocínio lógico matemático, né, com 6 questões. E por que eu coloco aqui as questões, né? Então, para você entender também o quanto que isso significa. Ó, geral fez 19,4. Quem atingiu nota de corte, 51,8, né? Pouquinho mais que a metade, diferença de 3,2. Dá uma diferença de 1,9 questões, quase 2 questões. Então, quem passou praticamente acertou ali 2 questões a mais. Isso aqui é muito importante para você tomar a decisão, uma decisão
baseada em números, se você vai deixar de estudar, por exemplo, RLM. Eu quero depois discutir isso lá no final, se realmente vale a pena. Informática, né, que estava mais acessível, você vai ver aqui, ó, geral fez 61,4, né, um número muito alto, mas quem atingiu nota de corte fez 80, diferença de 19,5, 1,4 questões. Aqui nós temos física, então a temida física, que nós temos apenas 5 questões, geral fez 4,3. Olha a quantidade de pessoas que acaba nem fazendo física, né? 4,3 é menos que uma questão. Então, geral não faz nenhuma questão. Mas quem passa fez 33,7 e a diferença dá 29,4, 1,5 questões. A diferença, você vai ver que também não é uma diferença absurda, né? Então, você vai verificar aqui, e aqui eu quero já responder uma pergunta. Veja, se você somar raciocínio lógico, física, não é uma quantidade absurda. Então, se a prova vier no nível que estava, e você não estudar, por exemplo, física, não acho que é um grande prejuízo. O problema é se a prova facilitar. Se a prova de física vir mais fácil, né, vier mais fácil, você pode ter problemas. Então, é uma análise que você precisa fazer, né? Ah, eu não quero estudar nem raciocínio lógico, nem física. Primeiro que, assim, eu acho essa conversa bem tola, né? Nós temos tanto tempo até a próxima prova, na minha opinião, que dá para você virar professor dessas matérias. E daí você vai deixar já, né? Eu acho meio complicado você ficar abandonando. Mas, se você apostar, e é uma aposta que você faz, irmão, que essas duas matérias vão vir no mesmo nível, daria até para deixar. Depois você vai ter que correr atrás, né? Quase 3 questões que você vai ter que se superar, né? Então, é uma possibilidade, né? Eu conheço muita gente que passou sem estudar física e raciocínio lógico. Ética, nós tivemos aí geral 17,7, foi uma matéria que foi bem puxada, né? Se você for ver, teve várias questões assim que eu... Eita! Mas quem passou fez 36,8, né? 36,8. Somando aqui, nós tivemos aí 19,1%, tá? E dá 1,1 questões. Vamos lá, geopolítica. Nós tivemos 80%, geral 59%, e quem atingiu nota de corte 80%, 21%, 1,1%. Veja, a prova da PRF, e comparando já com a prova da PF, ela é muito mais assim, matéria por matéria. Na prova da PF, como você tem muita coisa concentrada em contabilidade, né, em informática, sobretudo, lá você vai ver que 2, 3 matérias fazem muita diferença. Aqui você vai ganhando ponto e nota por cada matéria. Então, ó, geral aqui, inglês e espanhol 61,4 e quem atinge nota de corte 80%, 1,6 pontos de diferença. E aqui, legislação de trânsito. Vamos aqui para a legislação de trânsito. A diferença aqui de legislação de trânsito foi 88,8%. A diferença de legislação de trânsito da geral para a nota de corte, né? A geral fez 59,3%. Veja, trânsito não é difícil, né? Se geral faz 60%, não é difícil. A grande questão é que quem atingiu nota de corte chega quase perto ali de 90%. E a diferença fica 29,5%, que dá 8,9%. Quase 9 questões. Então, quem passou fez 9 questões a mais. E aqui me lembra de um antigo professor, se você lembra, diz aí, que se achava um especialista aqui na prova, que ele falava, não, trânsito dá para estudar depois do edital. Como assim? A matéria mais importante, na época até era mais importante em número de questões. E você vai deixar para estudar depois do edital, sendo que quem passa é ali que a pessoa tira mais diferença? Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Então, trânsito, você pode ver aqui que você pode conseguir até 9 questões. O pessoal que passou conseguiu 9 questões de diferença. E é óbvio, né? São 30 questões. Então, tirou muita diferença em trânsito. Constitucional, aqui essa diferença, com uma questão. E aqui uma matéria que surpreendeu, direito administrativo. Veja, direito administrativo, como constitucional, eram 7 questões. Só que se aqui quem passou tirou uma questão de diferença, aqui o pessoal tirou 2 questões. Por quê? Veja, a média geral foi 43,5, média bem baixa de acerto das 7 questões.
mas a média de quem passou foi 73,9. Eu sou professor de direito administrativo, né, apesar de não dar aula, eu vejo que essa prova foi bem difícil, né? Caiu aquela questão de sindicabilidade, algumas coisas assim bem fora da casinha. Então fez bastante diferença, né? Penal aqui, essa diferença com 0,9, processo penal com 1,3 de diferença e legislação especial com 1,6 e direitos humanos 1,2. O que a gente conclui aqui? É uma prova que você vai tirar diferença. Quem passou tirou diferença sobretudo em trânsito, né, com quase 9 questões, e português com 3,8, né? Português também com 3,8, quase 4 questões. Então, o pessoal ficou 13 questões acima da média só em 2 matérias. Mas é uma prova que é mais distribuída, né? Você vai ter que depois tirar também nos outros conteúdos, né? Em direito, em cada direito vai fazer uma diferença. Mas assim, as grandes matérias, matérias mais importantes, pelo menos para quem passou, foi trânsito, o pessoal conseguiu, e português. Então, essas matérias que você tem que focar, claro, não esquecendo das outras. Veja, se pegar a PF, e eu tenho um vídeo da PF lá, vou deixar o vídeo aqui, você vai verificar que na PF teve muito mais coisa em contabilidade, informática, em raciocínio lógico, né? Porque raciocínio lógico tem mais matérias, mas aqui são essas 2 matérias. E você, o que você achou dessa análise aqui? Deixa aqui nos comentários qual matéria que você está dando ênfase, coloca aí. E eu vou deixar aqui um vídeo também sobre a PRF, alguns vídeos da PRF para você também aproveitar. E é isso daí, pessoal. Bora estudar!